Fala galera, sejam muito bem-vindos ao H Podcast, episódio 03. Estamos aqui hoje, eu sou o Thiago Gomes, psicólogo clínico, e o intuito do nosso canal é promover a saúde mental para os homens, não só para os homens, mas também para as mulheres, e isso é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que geralmente tira o sono da galera, principalmente nós homens que temos a responsabilidade de ser o provedor da nossa casa. E aí, às vezes, muitas das vezes a gente se pega se perguntando, pensando sobre metas, sobre objetivo, a sede, a necessidade de crescer, desenvolver. E hoje eu estou com dois convidados muito importantes aqui, especialistas em suas áreas. Eu quero que vocês recebam com muito carinho o Arthur e também o Ronaldo. Fala aí um pouquinho, Arthur, sobre você, sobre a sua área. E depois a gente continua falando sobre os nossos objetivos e as nossas metas. Fala pessoal, meu nome é Arthur, sou motorista, trabalho na área do transporte, motorista de ônibus, tenho uma hamburgueria, sou empreendedor, eu sou moto Uber, é aquilo, a gente faz o que tem que fazer para conseguir o nosso objetivo, né? Faz a nossa correria. É isso aí. Ronaldo? E aí, meu nome é Ronaldo. Boa noite, galera. Boa noite, Thiago. Boa noite, Arthur, meus parceiros de correria, né? Longa data. Meu nome é Ronaldo, né? Como foi apresentado já, eu também, assim como o Arthur, sou empreendedor, já fiz um pouquinho de tudo aí. E hoje eu estou fazendo uma migração de carreira, indo para a área de tecnologia. E estou aí para somar com a galera e ajudar as pessoas a entrar nessa área também. Perfeito. E hoje nós vamos falar aí sobre algo que é muito importante, sobre as nossas metas, os nossos sonhos. Como eu disse na introdução, é um assunto importante, né, para a nossa vida. O nosso intuito é sempre de crescer. Sabemos que são os desafios, né? Não é uma coisa fácil, e por isso nós sabemos que, particularmente falando da minha área, que é da saúde mental, gera ansiedade, gera nervosismo, tira o sono, né, da galera. E a gente queria falar um pouquinho, vamos trocar hoje, uma troca bem leve, sobre estratégias, sobre os desafios, né, que nós temos ao longo da caminhada em busca dos nossos sonhos, nossos objetivos. E vamos começar falando sobre a definição disso. O que você tem como definição de projeto, de sonhos, você na sua vida particular, Arthur? Sonho, meu objetivo é o papel bordado. Para ser claro. É bom, papel é melhor, né? Entendeu? Eu vou atrás do papel. É isso aí. Mas eu gosto de dirigir ônibus. Então eu encontrei no ônibus ali um caminho agradável, porque na maioria das vezes a gente acaba trabalhando, fazendo coisas que a gente não gosta, né? E às vezes nem é tão bem remunerado para isso. Exato. Entendeu? Então eu tive a oportunidade de entrar na empresa de ônibus e hoje eu estou trabalhando, fazendo uma coisa que eu gosto e que me dá uma condição legal. Não é o que eu vou fazer pro resto da minha vida, mas ali eu acredito que está sendo um grande trampolim. Perfeito. Porque através das mídias sociais, né, do meu canal, das coisas que eu tenho feito, dirigindo ônibus, tem, graças a Deus, me alavancado. Então, legal. Tá sendo bem bacana. Bacana. Só uma ressalva em relação ao Arthur, não sei se você lembra disso. Quando ele foi tirar a carteira de motorista dele de ônibus, eu fui com ele. Acompanhei boa parte da vida legal, dele, cara, né, de empreendedora dele. Pra mim, um grande empreendedor. Eu acompanhei. E eu fui levar ele pra tirar a carteira de motorista dele no dia na prova, né? Cara, esse cara pilotou o ônibus, aquele ônibusinho pequenininho, né? Ele não perdeu um ponto. Caramba! E chegou lá e passou na prova, assim. Eu falei, cara, é incrível. Foi a primeira pessoa que eu vi, assim, que tirou, tipo, 100% na prova. E detalhe, de ônibus, que não é fácil, né? Carro é mais tranquilo. Tipo, ele pilota carretinha, moto, o cara é sinistro. Não sei se ele lembra desse episódio que eu tava com ele no dia da prova. E ele foi, assim, espetacular, 100%. Então, assim, o cara, no ônibus, o cara brinca. Bacana. E para quem não sabe aí, quem não conhece muito aí a nossa história aí, e tanto eu quanto o Ronaldo, nós fomos motoboys da Palo aí, da hamburgueria, onde o Arthur e a Tayane são donos lá, empreendem lá. E eu nem conheci o Ronaldo ainda, eu vi ele com a Twister lá barata passando. Então, na verdade, o Arthur começou trabalhando comigo uma boa parte, né? Que eu tinha um negócio na área de LED, iluminação. Antes? Bem antes. Aí a gente se conheceu na igreja
E aí eu dei uma oportunidade pra ele, até porque eu tava precisando. Pô, legal, cara. Mas assim, por pouco tempo, Essa eu já não sabia. E ele trabalhou comigo, tinha uma mini fábrica, né? Um fundo de quintal, cara, muita história. Mas a fábrica é maneira pra caramba. E aí ele aprendeu muito rápido as coisas lá, e depois ele saiu, foi já rodar de Uber. Eu comprei um carro, cheguei em casa, comprei um carro, falei, cara, você é maluca? Comprei um carro, olha, vem cá. Já entrou pra Uber. Inclusive, eu tinha um Palio, né? Aí eu vendi o Palio, o dia que eu vendi o Palio eu tava na casa dele, aí o cara chegou lá com o dinheiro, levou o carro embora. E foi fazer depósito na minha conta. O cara fez o depósito na minha conta e que doideira, cara. Podia ter feito na minha também. Não, inclusive, uma coisa também que é muito importante. Quem abriu meus olhos em relação ao empreendedorismo foi ele. É foi mesmo? o Ronaldo. A gente também teve uma fase que a gente ia pra Igreja Universal, lembra? Foi. Porque a Igreja Universal é uma igreja que apoia os empreendedores, e eles têm cultos voltados para empreendedores, né? E assim, eu sempre quis ser empresário, sempre quis ser empreendedor, sempre quis pensar grande, sempre pensei grande nessas coisas. Cara, eu tava numa fase nessa vibe, tipo assim, porque você tem os seus desafios diários. O empreendedor tem uma vida muito difícil. Então, assim, quando você tem o apoio espiritual e o apoio de Deus, de pessoas falando, cara, Deus é com você, Deus está com você, você vai crescer. Pô, bacana. É tudo isso que a gente precisa. E eu levava esse cara, né? Vão pegando as dicas aí, vocês em casa aí, ó. Vão pegando as dicas aí. Vale muito. E pra você, Ronaldo, defina aí sonho, objetivo, propósito de vida. Cara, sonho pra mim é movimento. Ótimo. Né? No caso, sonho é uma coisa abstrata, mas você faz ele ficar concreto. Porque a gente tem que correr atrás dos sonhos, né? Dos nossos objetivos. E quem não sonha, cara, tá morto. Sim. Né? Quem não sonha não perdeu o sentido da vida, né? Então, assim, eu vejo o sonho como algo que tem que estar em movimento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá atrás, você tinha um sonho, vários sonhos. Mas você sonhava em estar aqui hoje? Não. Porque a gente não sabia desse mundo. Então, hoje você tem outros sonhos. Perfeito. Né? Hoje a gente tem outros sonhos. Se eu falar, pô, qual é o seu sonho hoje? Talvez, pode ser que você fale, ser um youtuber famoso. Você já tá no caminho, né? Você também, eu também. Abrir uma ONG, ajudar pessoas, seja lá o que for. Ou seja, os sonhos, eles são como se sofrem metamorfose. Estão sempre em movimento, né? Então, assim, sonho pra mim é isso, movimento. E você falou algo importante sobre a questão do movimento, que nós precisamos visualizar. Isso é até uma dica também para quem está em casa, tem seu objetivo. E muitas pessoas desanimam, né? Às vezes algo não deu certo de início, a pessoa já desanima, já desiste, já volta atrás, não quer mais e acaba procrastinando na sua situação. Se desespera. Cara, uma dica muito importante é você se visualizar na situação. Exatamente. Porque aí, conforme você falou, qual foi a palavra que você usou? Movimento, né? É um movimento. Então, quando você visualiza, você já está se vendo em movimento. Então, fica mais palpável para você ter base o suficiente para passar pelo tempo, o período que você vai precisar, né? Porque não é fácil, né? Nós sabemos que teremos desafios e ali você vai conseguir passar por aquela situação, encarar os desafios que vão ser normal, mas você já se visualizou naquela situação. Então é muito bacana. Isso é um movimento. Eu também tenho, em relação a esse negócio que você falou de estar se vendo na situação, eu lembro uma vez que eu fui num culto, eu estava muito mal, muito triste, muito chateado, muito triste mesmo, querendo largar tudo. E aí eu me via no lugar. Mas eu tava com tantos problemas que eu não conseguia ter força para lutar. E aí um pastor, cara, Joel Pereira, se eu não me engano o nome dele, um grande pastor. Ele é de, acho que Volta Redonda. Na igreja gigante lá, já fui lá na igreja dele. Muito grande, né? Referência. E aí ele falou assim, ó, não desista do lugar de onde você se viu. Nunca esqueça, não desista. E eu me via lá. Mas só que você tá tão, assim, sufocado pelos problemas, meio que frustrado, que você esquece, cara, eu não quero mais. Mano, não desiste. Às vezes a gente tá tão perto. E aí ele falou assim, não desista do lugar de onde você se viu. E eu me via naquele lugar. Mano, aquilo ali eu nunca mais me esqueci, cara. E é isso, a gente não pode desistir. Isso aí, se vê na situação. E na sua área aí, Ronaldo? Então, como acontece? Que é o seu sonho, a sua área de atuação no momento? Então, eu tenho um problema, que eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo nada.
Aí vamos trabalhar isso aí. Exatamente. Meio que acabava não fazendo nada, que eu tenho estudado um pouco de psicologia. Minha esposa, ela tá fazendo faculdade na Universo. Uma colega aí de mandar um beijo, em breve. Mandar um beijo pra ela, Raquel. Então, eu tô trabalhando essa área minha, né? De tipo, focar uma coisa só e ir fazer aquela coisa para que eu não me perca no caminho, acaba desistindo e fica igual o pato, né? Tipo o pato. O pato, ele nada, mas não nada bem. Ele voa, mas não voa bem. E ele corre e também não corre bem. Mas ele faz as 3 coisas, mas não faz nada bem, né? Entendi. Então, assim, eu meio que tava igual o pato, né? E aí, eu fazendo uma análise, eu falei, cara, eu não quero mais abrir um negócio para mim como eu tinha antigamente. Hoje eu quero empreender em outra área, né? Na área de empreender ajudando pessoas, né? E aí eu fiz uma migração de carreira, tô fazendo ainda essa migração de carreira. E é isso, no decorrer aí do podcast eu vou explicar melhor. Bacana. E para você, Artuzão? É seu sonho, mediante a área que você está hoje de atuação, você sempre quis? Você falou sobre ser motorista e aí foi uma coisa que sempre quis, foi seu sonho? Conta aí um pouquinho. Cara, desde criança eu queria ser motorista de ônibus. Cara, só te cortando rapidinho aqui, e depois nós vamos falar das redes e tal, mas, pô, muito bom o Rios, né? O Rios lá sobre. Desde pequenininho eu queria dirigir jogando GTA já. Muito bom. Pra quem não conhece, depois eu vou passar o Instagram aí do Arthur pra acompanhar o TikTok dele também. Mas gostei daquilo desde pequeno, então era um sonho seu. Eu jogava, ficava ali. Tipo assim, não tinha no jogo a profissão de motorista de ônibus. Tinha táxi e tal. Mas eu pegava ali no jogo, eu pegava o ônibus, eu criava a rota ali, fazia, ia, voltava no jogo, cara. Ficava horas ali jogando isso e sempre, desde criança, eu queria ser motorista. Aí, mas nenhuma mãe quer que o seu filho seja motorista de ônibus, não adianta. Ela fala, pô, cara, vai estudar, vai fazer outra coisa da vida, vai querer ser alguém, mas não quer que você seja motorista de ônibus. A verdade é essa, entendeu? Mas era uma coisa que eu gostava. Então, eu percorri outros trabalhos, trabalhei diversas coisas e o sonho de ser motorista foi ficando de lado. Até que uma vez eu estava numa situação bem complicada, financeiramente falando, apertado, não tinha mais de onde tirar dinheiro e cheio de dívida. Eu falei, pô, se eu já tô nessa situação e eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, então eu vou ficar apertado fazendo uma coisa que eu gosto. E aí eu tinha um amigo que trabalhava como motorista, e eu falei com ele, pô, não consegue uma vaga pra mim não? Ele, pô, tá precisando, me dá teu currículo que eu vou num cara aqui pra poder te colocar. Aí consegui, dei o currículo pra ele, me chamaram, fiz um teste, entrei como manobreiro, depois fiquei 7 meses e fui pra motorista. Aí fiquei um tempo, eu fiquei acho que 6 meses como motorista, saí, me estressei, pedi conta. Aí me chamaram depois de, acho que 5 meses depois, me chamaram pra voltar e eu voltei, porque eu sempre gostei, entendeu? Eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu jogava videogame, eu ficava na cama assim, botava 2 negocinhos, um CD e botava 2 réguas assim num banquinho no pé pra poder simular ali o pedal do acelerador, o freio, a marcha, o volante, ficava ali, ó. Ora, um relógio que não cabia no braço. Aí eu falava, não, tem que chegar, não, canta tal hora. Aí dirigia. Bacana. Visualizou, né, Ronaldo? Visualizando. E olha aí, ó. E acabou que no final das contas, virei motorista. Sou satisfeito com a profissão, gosto pra caramba, apesar de ter várias coisas que a gente... que desanima a categoria, né? Coisas da empresa e tudo mais. Mas, assim, o trabalho em si como motorista, pô, é uma coisa que eu sempre gostei. Então... é muito gratificante. É isso aí. E quais são os seus principais desafios? Vamos falar de desafio um pouquinho? Porque isso é o que geralmente faz com que as pessoas venham a procrastinar. Porque nós, muitas das vezes, encontramos os desafios e abandonamos na primeira dificuldade. Entende? Quando eu falei que precisamos visualizar, quando a gente não visualiza, a gente, por exemplo, quero ser motorista. Aí o cara não se visualizou lá na situação. Então ele, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que passar pela categoria B. Ai, caramba, ainda tem que passar pela B primeiro? Vou desistir. Mas quando você se visualiza, você sabe que você vai passar por dificuldades, mas você vai insistir porque você já se viu lá, já tem um sonho, você quer construir aquilo que você almejou para a sua vida.
Então, assim, para a galera que está em casa, não desista. Não persista até ver o seu resultado. E o seu desafio, Arthur, qual foi? O desafio... Vamos lá. Eu consegui entrar, certo? Uma coisa que acontece quando você está na parte de manobra, parece que é um karma da profissão. É que fica meio que um esperando pelo outro ali no trabalho. Entendeu? Então, tipo assim, tem os carros ali para você poder puxar no seu trabalho e tal. Tem os caras ali para poder puxar o carro, mas ninguém puxa. Aí, pô, eu trabalhava, eu ia, puxava o carro, porque eu tava aquele gás todo. E ia, subia, voltava, e os caras, mesma coisa ali, entendeu? Não puxava. Aí tinha essas dificuldades ali. Então, tipo assim, essas coisas na época me desanimavam um pouco. E aí, mas só que eu tava determinado a ser motorista. Então, às vezes, por mais que isso desanimasse, eu persistia. Eu não me deixava me abater, ficar chateado e tal. Óbvio, todo trabalho eu acho que tem um pouco disso, né? Coisas assim que tira teu foco e tal. Mas eu tava determinado, isso me ajudou muito. Entendeu? O fato de ser algo que eu realmente queria. Quando a gente às vezes vai fazer, exemplo, muitas pessoas começam a fazer faculdade, mas não faz a faculdade daquilo que gosta. Faz uma faculdade que o pai, por exemplo, é médico e quer que o filho seja médico. Existe muito isso. Aí você começa a fazer aquilo porque não é o que você quer. É porque teu pai determinou aquilo para você. Então, os obstáculos que surgem, eles se tornam muito maiores. Porque não é uma coisa que você realmente quer fazer. É verdade. Como era algo que eu realmente queria fazer, essas coisas para mim eu relevava. Às vezes eu pensava em desistir, pensava em parar. Falava, mano, acho que eu vou fazer outra coisa que é mais rentável e tudo mais. Mas não, aí eu falava, não, eu quero ser motorista. Eu tenho que realizar esse sonho de ser motorista. Então eu persistia, entendeu? Então, tipo assim, esses desafios no trabalho, às vezes, que eu enfrentava, a condição financeira, né? Porque quando você vai ser motorista, você tem que ter um processo. Você primeiro entra para manobra, depois você vira motorista, né? Então, tipo assim, o manobreiro ele ganha bem menos do que o motorista, acho que quase dobra ou dobra, entendeu? Então, tipo assim, você quer ser motorista, mas até chegar lá, você tem que se virar com o que você tem, entendeu? Então, eu era manobreiro, fazia uns corre no hambúrguer junto com a minha esposa, entendeu? Então, tipo assim, teve o desafio da condição financeira para me poder alcançar, tá entendendo? Mas, como era algo que eu queria, estava determinado, aí no final das contas deu certo, que eu persisti até o final. Bacana. E hoje em dia, já como motorista, que você ainda, eu tenho certeza que nós vamos ter desafios, né? O que você tem por desafio atualmente? Cara, desafio hoje parece uma coisa pequena, mas eu acredito que seja o que mais estressa os motoristas. Troco, questão de troco. Porque o troco que a gente trabalha é da gente mesmo, a empresa não dá o troco pra você trabalhar. Então você tem que ter seu troco, tanto nota, moeda, é tudo contigo. Entendeu? Inclusive, aumentou a passagem agora, eu tô passando um perrengue danado. Eu chego lá na minha rede lá, pessoal, pelo amor de Deus, troca a moeda comigo que eu tô passando desafio aqui, perrengue. E as pessoas, tem gente que faz questão, tem gente que não. Mas essa semana aí teve uma senhora que eu tava sem moeda de 5 centavos, eu tinha que dar 1,15, ela eu dei 1,10. Ela contou e falou, tá faltando. Entendeu? Aí eu peguei, dei 50 centavos para a mão dela, falei, 50 centavos tá bom pra senhora? Vou ficar já bolado já. Entendeu? Aí ela, não, é porque durante a semana vai acabar faltando. Eu falei, pô, mas 5 centavos? Aí ela, tipo assim, ela já viu que ela tava sendo pão duro. Ela, não, mas se fosse ao contrário, você ia fazer questão, que não sei o quê. Eu falei assim, olha, só pode perguntar aos passageiros que viajam comigo todo dia aí, que eles vão falar que eu não faço questão de 10 centavos. Eu não faço mesmo, não. Tipo, às vezes eu tenho que dar 15, eu não tenho, eu dou 25. Pô, isso é coisa pequena. O troco é teu mesmo, né? Entendeu? Vai no meu bolso. Aí daqui a pouco chegou outro passageiro, me dá R$6, já era 5,85, me dava R$6, eu ia dar o troco, não, pode ficar. Ficar elas por elas, entendeu? Então, os desafios que a gente enfrenta hoje. Troco,
que é do nosso bolso. Às vezes a gente tem que separar ali R$50 do nosso dinheiro, ficar preso, pra gente poder trabalhar. Existe uma coisa na profissão, eu não sei se é certo, não sei se realmente tem alguma lei que ampara a empresa para fazer isso, né? Mas eles chamam de intrajornada. Vamos supor, eu saí de Niterói para Fazenda, né, que é a linha que eu tenho feito. Eu saí de lá 1h e eu tenho que chegar lá 2h, né? Exemplo. Beleza. A previsão de saída de lá é 2h20. Ou seja, eu demorei 1h no trajeto, né? E eu vou ficar 20 minutos parado lá no ponto final. Desses 20 minutos, 5 minutos, eles não descontam. Os outros 15 minutos que eu fico parado, a empresa ela diz que é intrajornada. Ela desconta esses 15 minutos das minhas horas extras. Entendeu? Eles dizem que como se fosse meu horário de almoço fracionado que eles vão descontando ao longo do dia. Aí no outro dia, conversando com o gerente lá, eu falei, pô, mas vem cá, vou almoçar, dar 2 colheradas, aí eu dou mais 2 colheradas. Eles falam que isso, tem uma lei que eles podem fazer isso. Mas isso aí é o desafio que, tipo assim, eu acredito que se não for 100%, 99% dos motoristas é insatisfeito com isso. Por quê? A carga horária do motorista é 7 horas. Você às vezes trabalha 9, 10 horas, só que todo dia eles praticamente pegam 1h do seu dia e descontam como intrajornada. Tá entendendo? Então eles comem. E você não tem o que fazer. Pode fazer nada. Você vai lá e reclama com eles. Tem que eles vão. aceitar. Você tá entendendo? Eles te explicam, mas você não entende, mas Eles querem fazer você entender uma coisa que é inexplicável. Tipo assim, eu, sinceramente, se tiver algum advogado aí que possa explicar melhor ou amparar a gente... Dá uma força aí. Porque a gente, por exemplo, os motoristas antigão, 30 anos, 20 anos de casa, vai fazer o quê? Caramba. Vai pedir conta? Porque isso não existia antes. Isso não é desde sempre, isso tem agora, há pouco tempo. Entendeu? Eles vão fazer o quê? Não vai pedir conta. Tá entendendo? E o motorista novato, ele tá chegando agora. Então ele acaba aceitando porque ele quer fazer a experiência dele. Isso. Tá entendendo? Então isso aí acho que é uma das insatisfações que a gente tem, né? E que acaba desanimando e se tornando um desafio que a gente acaba tendo que enfrentar todo dia. Tá entendendo? Esse motorista é diferenciado mesmo. Eu jurava que o Arthur ia falar: meu maior desafio são as pessoas. Os passageiros já são só love. Os passageiros, eu vejo os passageiros lá de Arthur, dá mimo. Pô, não, daqui a pouco todo mundo vai querer andar com ele, né? Não, pode passar. Não. Por incrível que pareça, as pessoas falam, é muito estressante trabalhar como... Eu não acho. Eu adoro pessoas. Porque sabe por que não é estressante? Porque você gosta, mano. Porque, na moral, o trânsito é horrível. Lidar com gente é horrível. Não, realmente. Mas o trânsito, às vezes, realmente... Tu gosta. Agora, gosta e não tem jeito. O cara gosta, mano. Não tem jeito. E aí você, Ronaldo, qual foi aí o seu maior desafio aí na tua área? A maior dificuldade que você encontrou? Cara, tipo, na área de tecnologia, que é a área que eu sempre fui inserido, né? Sempre me meti nessa parada de tecnologia. Uma área que tá crescendo pra caramba, sempre gostei, né? Entendeu? Mas só que eu era mais na área de eletrônica, na área de hardware, né? Hoje eu tô mais na área de software, na área de programação, na área de computação em nuvem. O desafio maior é conseguir entrar na área. Esse é o maior desafio. Como assim, cara? Tipo assim, por exemplo, você faz o mercado de TI é um mercado que, sei lá, eles falam direto aí, né? As grandes corporações dizem que tem um déficit de 100 mil, 700 mil pessoas, vagas, né, abertas, e não tem pessoas. Aí beleza. Aí você, caramba, 7 mil vagas, né? Até 2000 e não sei quanto, tem não sei quantas mil vagas lá e você quer entrar. Você, como psicólogo, você vai... eu quero trabalhar com computação em nuvem. Você faz vários cursos, mas você não consegue entrar. Ué, mas não tem 700 mil vagas? Mas não tem vaga pra galera que tá começando, entendeu? E tem várias empresas que estão entrando no mercado, tentando ajudar as pessoas. Como base do negócio delas é ajudar pessoas a ingressar no mercado de tecnologia, entendeu? Então, assim, o maior desafio hoje na minha área é conseguir entrar no mercado de tecnologia. Esse é o maior desafio. Você pode conversar com qualquer pessoa da área de TI que está começando, tudo que ela quer. Eu já vi pessoas se
oferecendo para trabalhar de graça. Só para poder entrar. Para poder entrar. Eu, quando fiz um estágio, um estágio numa grande empresa. A empresa tinha 6 mil funcionários remotos. A empresa do Rio Grande do Sul, gigante. 6 mil desenvolvedores mundiais. Eu trabalhava com gente do mundo inteiro. Remoto. E o que acontece? Era muito difícil. Eu entrei num cargo que eu não sabia nem o que era. Que era DevSecOps, né? Desenvolvimento, segurança e operação. Na área de TI, né? Na área de computação em nuvem, essas coisas. Na área de segurança também. Se você perguntar para mim, era o que você queria? Não era o que eu queria. Mas era a área. Uhum. Então, eu consegui entrar na área por um cargo... inclusive, é um dos cargos que mais pagam na área de TI, que é a área de segurança digital. Então, assim, o maior desafio é você entrar na área. Se eu puder deixar um conselho para quem está assistindo, cara, tem uma oportunidade de estagiar, de começar... Vai para dentro, porque é uma área que... E detalhe, depois que você entra no mercado de TI, no mercado de tecnologia, você não sai mais. Aí vem os altos salários, vem aquela coisa toda, né? Vem aquela coisa mágica, né, do mercado de TI, proporciona. Mas você precisa emergir, você precisa entrar. E para você entrar, tem essa dificuldade aí, entendeu? Então, assim, o meu maior desafio foi entrar na área de tecnologia. Uhum. E agora inserido, qual que você tem sentido? Então, evolução. Por quê? Tipo, eu sempre tive a experiência, das pessoas sempre falaram, cara, medicina você estuda a vida inteira. Uhum. Médico, você é da área de saúde, você sabe disso, né? Você estuda a vida inteira. O médico nunca para de estudar. Meu querido, tem que entrar para a área de TI para você ver. Por quê? Se você lança um celular hoje, vocês sabem disso, você lança o seu celular hoje, mano, semana que vem seu celular já é obsoleto, já tem um melhor que ele, né? Tem um iPhone, sei lá o quê, o 12, o Pro Max, Pro não sei o quê, o Samsung não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é uma evolução que não para. E a tecnologia é a mesma coisa. Os caras não dormem, ninguém dorme. Parece que ninguém dorme na área de tecnologia. Todo mundo quer ficar lançando coisa nova. Uhum. Então, assim, o mercado de tecnologia, é por isso que eu comecei a estudar a área de humanas. Senão eu vou enlouquecer, vou ter um colapso. Sim. Porque é tanta coisa para estudar, que se eu não tiver equilíbrio mental, uma saúde mental... Eu fico perdido. E eu tenho essa tendência de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, às vezes eu quero estudar computação em nuvem, quero estudar inteligência artificial, que é uma coisa que está crescendo muito. Tenho que estudar a parte de infraestrutura, a parte de programação, linguagem de programação, várias coisas. É verdade. E aí, então, o primeiro maior desafio é entrar na área. O segundo maior é se manter atualizado. Se você se manter atualizado, você vai ter emprego pro resto da vida. Agora, se você parar um pouquinho... Você desatualiza muito rápido. Tem que estar sempre envolvido, então, para crescer na área. E aí, como você falou também, a questão da evolução, né? Tanto na questão do reconhecimento, da remuneração. Então, quanto mais tempo você está, mais vai crescendo? Sim. Seria isso? Sim. Na minha área tem uma coisa chamada de júnior, pleno e sênior. Você entra como estagiário, depois você vira júnior, depois é pleno e depois sênior, que é o bamba. E depois rico, né? E depois vem um especialista, assim, pessoas que ganham tipo 25, 30 mil por mês, pouquinho, 40, entendeu? No estado. Eu segui um cara no YouTuber, o cara começou como estagiário, foi pro Google, se eu não me engano, hoje ele trabalha no Facebook, ele falou, ele ganha 2 milhões por ano. Tá morando nos Estados Unidos, no Canadá. O cara ganha 2 milhões por ano, mano. Você sabe o que é isso? É muito dinheiro. Entendeu? Então, assim, na área de TI, programação, ele trabalha pro Facebook. E ver que tudo na nossa vida, né? Nada vai ser assim também tão rápido, né? Às vezes muitas pessoas chegam no negócio através de seus projetos, seus sonhos, e ela já acha que já vai chegar ali também, e isso desanima muito, né? Muitas pessoas já acham que vai... Por exemplo, você na questão da hamburgueria lá, onde vocês investiram também, chegar, vou começar um negócio e já vou começar a ganhar grana. E tem que ralar. É porque quando as pessoas colocam o empreendedor, hoje o empreendedorismo virou um glamour. Não, eu sou empreendedor. Aí o cara que bota que ele é empreendedor, ele tá sempre com carrão. Ele tá sempre numa casa maneirona. Ele tá com uma vida jet ski.
pô, você é empreendedor, então é bonito você falar que é empreendedor. Mas vai pro dia a dia. Couro come. É muita luta. O cara que é empreendedor, ele é o seu próprio patrão, né? E aí ele tem que ter cuidado com isso, a questão do salário. A rotatividade ali da grana, às vezes a pessoa tem a parte que é do empreendimento, tem a parte que é dele, como o salário dele. E a pessoa não saber fazer essa separação, e aí dá problema. Que é um erro, mistura as contas. Exatamente. Jurídico com o pessoal. Exatamente. Físico, né? Aí, não, tudo é meu. Tudo é meu, exatamente. Só que não, tem o salário do negócio também, para gerar a rentabilidade. Né? É a minha área não, mas a gente busca aprender. Depois de trazer até o Thiago também, num episódio aí, para falar um pouquinho sobre a questão da finança. Luciana. Parceiro demais. A Buloni, né? Parceiro demais. E aí é bacana, né? Pra gente aprender mais sobre isso. Então, nada assim na nossa vida vai ser tão rápido de mão beijada. Né? Vamos chegar num sonho e comecei e já quero ganhar rios de dinheiro. Não, vai ter que ralar, vai ter que suar a camisa. Arthur aí também suou, manobrou muito, né? Pra conseguir chegar manobrou até muito. lá. Sol, chuva. Eu lembro que você falava que tinha os desafios ali, um jeito certo ali, que se bobeasse ia raspar o ônibus, dava avaria. Porque o ônibus, o eixo traseiro, dependendo de onde que você for fazer a curva, ele abre a traseira, né? Aí, tipo, por exemplo, você vai parquear o carro. Tem dois carros aqui, né, estacionados. Aí você vai botar o carro no meio. Ou quando você vai sair. Se você virar pro lado antes, a traseira dele, ele pega no carro assim e sai lambendo. Entendeu? Então tem que ter muita atenção mesmo. Não, eu já vi alguns acidentes de ônibus assim. O cara vai virar e lambe o carro. A traseira. A traseira, né? Acontece muito. Moto também derrubando moto. Acontece muito. Imagino. E o pessoal deve, quando olha assim pro Arthur novo, deve falar assim, você é motorista mesmo? Já vai falar. Novinho. Novinho, você tem carteira? Você tem quantos anos? Tô conservado, pô. Quando ele bota o óculos, ele parece um pouquinho mais velho. Você dirige óculos? Às vezes. Hoje é essa semana que eu tô mais Ele usa lente, né? Tá usando lente? Tô. Caraca, tem que ter. Tem que deixar. Não dá pra dirigir sem. Senão dá problema, dá varia direto. Aí dá ruim, pô. O cara é bravo. E, Ronaldo, que recado você deixaria aí pra galera aí, pros homens que querem empreender, que tem seus sonhos, seus objetivos com a sua trajetória, a sua experiência? Que recado você daria aí pra galera aí? Então, cara, primeiro é Deus. Entendeu? Boa. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente estude, não importa o que a gente escolha. Cara, se Deus não aprovar, não adianta. Então, assim, o primeiro de tudo, em primeiro lugar é Deus, né? Colocar Deus em primeiro e trabalho, escolher uma boa área, escolher, né, aquilo que você, como o Arthur falou, né? Ele gosta daquilo e ele tá tendo sucesso na carreira dele. Não adianta botar ele atrás de um balcão de farmácia. Ele vai ficar frustrado, não é aquilo que ele queria, né? Então, eu queria deixar como recado aí, busque primeiro a Deus, sempre Deus. Façam, né, bem as suas escolhas e bora pra cima que vai dar tudo certo. Não pode desistir, né? É isso aí. Esse é o intuito, essa é a meta, não desistir. E você, Arthur, qual recado você deixaria aí pra galera que tá assistindo aí em casa aí? Primeira coisa é, como ele falou, fazer o que te deixa feliz. Não importa se o que você gosta de fazer precisa ou não precisa de faculdade, né? Porque às vezes a pessoa tem na cabeça, eu preciso fazer uma faculdade. Não. Se aquilo que você gosta de fazer necessita de uma faculdade, eu quero ser um médico, aí perfeito. Aí você faz a faculdade. Agora, não, eu quero ser empreendedor, eu quero ter o meu próprio negócio, eu gosto de trabalhar com vendas. Então você estuda para ser um bom vendedor, para aprender as técnicas de venda. Ser o melhor vendedor. Ser o melhor. Exatamente. Naquilo que você quer fazer. Então, escolher primeiro o que você realmente gosta de fazer, entendeu? Entender, né? Ir para dentro, buscar conhecimento, buscar sempre ser o melhor naquilo que você faz, entendeu? Se dedicar bastante, lutar, não deixar de lutar, não perder tempo, ser focado, né? Porque muitas coisas distraem a gente, e entender que às vezes para você chegar no seu objetivo você vai ter que passar por processos.
Hoje eu estou exercendo motorista, mas eu tenho outros objetivos futuramente. Mas a parte do processo que eu tô é ser motorista hoje. Entendeu? Boa. Então, mas até eu ser motorista eu fiz muitas outras coisas. Como a gente começou falando, eu já trabalhei com peixe, já trabalhei com biscoito, já trabalhei com empada. Com a LED. Se eu for puxar aqui, é muita coisa que eu já fiz até chegar onde eu tô hoje. E eu não cheguei ainda no alvo. Ainda tem muita coisa para percorrer. Então, às vezes você tá fazendo alguma coisa que ainda não é aonde você quer chegar. Mas é importante você entender que é parte do processo, né? E você fazer aquilo bem feito, mas sempre com foco. Sempre almejando e focando naquilo onde você realmente quer chegar, né? Porque são processos, né? Faz parte você fazer outras coisas, mas acho que você nunca deve perder o objetivo, entendeu? Boa. Respeitar o processo, né? Respeitar o processo é muito importante. E, assim, tem uma dica também muito boa, é sobre estudar, né? Estudar a área que você quer é muito importante. Por exemplo, eu quero empreender na área no ramo alimentício. Cara, estuda ali como é que é o dia a dia, procura alguém com experiência, principalmente quando você vai fazer um investimento alto, né, que de alto risco ali, você tem a possibilidade de dar problema. Então é bom estudar o mercado, remuneração, quanto de carga horária você precisa ali gastar para desenvolver seu bom negócio. Como os colegas aqui falaram, cara, porque não é só entrar, é entrar para ser o melhor, é entrar para fazer bem feito. Então isso é importante. Então para isso é necessário nós estudarmos a área a qual nós queremos atuar. Então não adianta como nós falamos no início, eu preciso visualizar. E quando eu visualizo, eu preciso entender também, não é só viajar, né? Não, é você buscar entender, se visualizar, mas também trazer questões empíricas, verdadeiras, palpáveis, para você entender aquele mercado. Então, quanto que ganha? Por exemplo, falou sobre medicina. E aí, quanto que ganha o médico? Já pensou? Eu entrar lá, fazer a faculdade, especialização, levar 8, 10 anos estudando e chegar no final... Claro que o salário, a remuneração é muito boa do médico, mas chegar lá não é o suficiente que eu esperava para a minha vida. Sempre quando nós fazemos a orientação vocacional, que é um trabalho dentro da psicologia, geralmente é feito com adolescentes, para ver, mediante a sua personalidade, qual profissão que mais se adequa, né? Mais está de acordo. Então, é feito alguns testes ali psicológicos, através de avaliação, entrevista, e aí você chega a uma conclusão de algumas profissões que mais se enquadram no perfil do adolescente ou do adulto que queira fazer a orientação. E ali, uma das coisas que a gente pede, eu deixo também como dica, é a questão da pesquisa. Cara, tá satisfeito? Faz sentido esse salário para você? Você vai gostar realmente? A remuneração é X. Você precisa de tantas horas para trabalhar por semana. E aí, tá bom para você? Porque às vezes a pessoa tem um sonho, tem um objetivo, mas ela ainda não sabe qual vai ser os frutos que ela vai ter ali. Aí, de repente, ela não vai ficar satisfeita. Então, é sempre bom a gente respeitar o processo, também estudar o mercado ao qual nós queremos atuar, temos como sonho e objetivo. Isso é muito importante. E na sua área, Ronaldão, como que a pessoa faz para te localizar, para fazer contato com você, na sua área aí de tecnologia, ou outras áreas também, que você trabalha com várias, pode ficar bem à vontade. Eu queria até falar de uma ONG, no caso, né? Boa. Que é uma... Hoje estou fazendo parte como voluntário, entrei nessa ONG como aluno, e aí é uma ONG chamada Escola da Nuvem, é uma ONG de São Paulo, incrível, uma ONG incrível, vou deixar até depois no vídeo, né, o endereço deles. Agradeço demais, mudou minha vida. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu descobri essa ONG chamada Escola da Nuvem. Eles pegam pessoas em vulnerabilidade social. Boa. Né, e encaminham as pessoas pro mercado de trabalho. Eles qualificam. Legal. Eles têm uma parceria com a AWS, que é o maior player de computação em nuvem do mundo, que é da Amazon. E aí eles inserem, eles ajudam essas pessoas, né? Formam essas pessoas
num programa chamado Restart. E aí eles inserem essas pessoas no mercado de cloud, que é a computação em nuvem, né? E depois eles fazem um encaminhamento, que é um projeto de empregabilidade, até a pessoa arrumar um emprego e mudar de vida, né? E assim, o trabalho é incrível. Quando eu descobri esse projeto deles, e eu fui formado lá na Escola da Nuvem, tirei minha certificação por aí, inclusive estou fazendo um outro curso chamado Solutions Architect, que é para ser arquiteto de soluções de nuvem. Eu falei, cara, eu quero ser um evangelista da Escola da Nuvem, ou seja, eu não ganho nada, né? Tenho uma parceria com eles de ser um voluntário. Eu já consegui colocar 6 pessoas lá dentro. Que legal, hein? 5 pessoas lá dentro, né? Um motorista de Uber, uma manicure, uma adolescente e um eletricista. Caramba, né? E legal. agora um outro amigo meu que eu conheci. Há pouco tempo consegui colocar eles lá. E assim, o trabalho é maravilhoso. E eu recomendo para todo mundo acessar, né, o site deles lá, é escoladanuvem.org. E para me achar nas redes sociais, principalmente Instagram, é @RonaldoGTR. @RonaldoGTR de guitarra, né? Que eu não sou guitarrista não, mas eu toco uma guitarrinha lá assim e tal. Um pouquinho só, né? Arranho. Imagina. Tem nenhum vídeo lá não? GTR, não. Não tem não. Guitarra senão não é. a galera ia ver. Não é minha praia não, assim. É um presente de Deus. Mas é isso, cara. É isso aí, bacana. E aí, Arthur, você que tá aí, tá alavancando também na internet. O pessoal tá te descobrindo aí. Bom orgulho de ser amigo desse cara, mano. Muito bom os vídeos. Você que tá em casa, tem que assistir todo dia. Todo dia? Tem vídeo? Praticamente todo dia. Toda hora que eu abro o Instagram tem só ele. Os stories ali é a rajadeira. Stories é direto. E a vozinha que é maneira, a vozinha lá, né? É o Adam. Veja o que aconteceu. Essas crianças já ficam curiosos querendo saber. Para quem não sabe aí, o Arthur tá crescendo aí a beça aí no TikTok e no Instagram também. Fala aí um pouquinho, Arthur, sobre como a galera fazer contato com você, tirar dúvida. Eu vejo que você abre lá a caixinha lá também para tirar dúvida. Eu gosto da caixinha, eu gosto. Eu boto a caixinha de pergunta lá de vez em quando, que às vezes a pessoa vê o motorista, mas não tem noção de como, tem alguma dúvida sobre como funciona ou alguma operação. Aí eu boto a caixinha de pergunta lá, a pessoa vai tirando as dúvidas, vai fazendo as perguntas, eu vou respondendo nos stories, né? E tem o meu TikTok, Instagram, YouTube e Kawaii. Aí nessas 4 redes eu vou postando meu dia a dia, como é que funciona, como é que eu começo a trabalhar, os desafios que a gente enfrenta ali no trânsito, às vezes algum passageiro ou outro. E eu vou mostrando a realidade ali, nua e crua, do dia a dia do motorista. Aí meu Instagram é ArthurMotorista1, né? Meu YouTube é @ArthurMotorista. Aí vai ser ArthurMotorista1 também, né? Porque em breve eu vou estar editando, né? Porque não tinha como botar no dia. Mas... E Kawaii também... E TikTok, qual é? TikTok também, ArthurMotorista1. @ArthurMotorista1. Ainda bem que ficou... É ArthurMotorista, ArthurMotorista1. Não tem jeito, só tem eu. Vai me achar. Não tem pra onde correr. Então bacana então. São Gonçalo e Niterói. Isso aí. Bora em São Gonçalo. Muito bom, muito bom. Para quem quiser fazer contato comigo aí, no Instagram, @psi.thiago.rj. Você que precisa aí de atendimento psicológico, formato online ou presencial, sendo em São Gonçalo ou em Santa Rosa, Niterói. Pode fazer contato, tiver alguma dúvida, puder ajudar, vou estar lá disponível. E também não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir aí esse episódio, muito bom por sinal, uma troca leve, com certeza direcionando aí para os sonhos, para os objetivos, e não deixe de compartilhar também com alguém que precisa, tá querendo investir, não sabe como. Aqui a gente está deixando algumas dicas preciosas para as pessoas dar o seu primeiro passo a passo em busca do seu sonho, seus objetivos também. E aí eu deixo também como aí abraço os nossos apoiadores hoje, né? Que não estamos aqui com a logo, mas da PP Terapias, que é justamente onde eu trabalho. Aqui tem em São Gonçalo e Maricá e em Santa Rosa. Ela é psicoterapia e psicopedagogia, então pode ir lá, segue lá também, faz contato.
serão muito bem atendidos lá pela equipe. E também os nossos apoiadores aí, não sei se alguém conhece, é a Um Palo, por favor, colocar na tela. A Um Palo Hamburgueria. Fala um pouquinho da Um Palo aí. Muito lanche, né? Fala aí um pouco. Além de motorista, né? Eu sou empreendedor, tenho uma hamburgueria com a minha esposa, né? Os melhores hambúrgueres de São Gonçalo não tem jeito. Não tem. É Um Palo, pô. Tô sendo soberbo? Não, é verdade. Melhor hamburgueria não é história. Quem provar lá vai saber que o negócio é de verdade. A hamburgueria é muito boa. Mas falando sério, é feito com muito carinho, com muito amor. A gente faz o que gosta também. E que a gente come também. A gente faz o que a gente gosta. A gente procura colocar os melhores produtos, sempre com qualidade, procurando sempre entregar com o melhor tempo. Né? Porque a gente, quando pede, vai pedir um delivery, a gente já pede, já tá com fome, não tem jeito. A gente sentiu fome, aí a gente pede. Então, sempre procurando entregar rápido, né? E sempre com qualidade. Quanto tempo já há Um Palo já, Arthur? Um Palo tem 6 anos, né? Caramba, 6 anos já. 7 em outubro. Não tá começando agora, não. Tem 6 anos aí de experiência. Aí já. A gente tá cada dia ficando melhor, né? Devagarinho a gente vai aprendendo. Porque a gente aprende todo dia, não tem jeito. Estamos ali 6 anos. Então, mas a gente vai trabalhar sábado agora, a gente aprende mais alguma coisa. É isso aí. E segue lá também, Um Palo Hamburgueria lá no Instagram. Sempre tem um vídeo lá, promoção também. Promoção, Lança a promoção, a galera gosta da promoção. Aí depois você podia fazer uma promoção, sabe de qual? Fazer uma promoção desse episódio. Você também, Ronaldo? Eu também. Alguma questão da tua área, você que assistiu o episódio tal, que eu tô participando, vou dar uma promoção lá. Assistiu o episódio, chamou lá no Zap, falou 10% pra hora, 10% de desconto. Aí, ó. Vamos aproveitar e chamar Um Palo. Show de bola. Também vou pensar numa promoção também para promover saúde mental aí. Tendo em vista que estamos agora em abril, né? Dia 7, se eu não me engano, é o combate contra o bullying. E aí pensando em alguma coisa aí para poder ajudar aí, fazendo um valor social aí para o atendimento online. Então cola com a gente. Muito obrigado, Ronaldo. Estou muito feliz mesmo com esse episódio. Obrigado, Arthur. Obrigado, Tayane, que também está ali nos bastidores ali. Veio também. Tayane dá Um Palo. E até o próximo vídeo. Quer falar mais alguma coisa, Arthur? Cara, eu queria saber de você sobre os sonhos, pô. Como é que foi pra você? Foi chegar aí. Muito bom, valeu. Porque eu acompanho essa história. Pô, eu já vi. Pô, a história desse cara, você tem que contar, pô. É verdade, pô, muita lágrima mesmo. Eu tava até recordando aqui agora um tempo que eu tava na Um Palo. E aí tava lá baixado assim, sabe como é que o motoboy não liga pra muita coisa, eu tava ali no chão ali, aí tá fazendo o que aí? Eu com a apostila ali, lendo pra caramba, tem que fazer trabalho, tem que ler essa apostila assim, e a vida é muita correria, né? Aí esses dias fui até no Guanabara e tava vendo o pessoal, a galera do iFood indo buscar no McDonald's, e eu com o prazer de sair depois da compra. Aí falei, vou comer um queijo quente aqui no McDonald's e tomar um café. E aí Ingrid comeu também um queijo quente e o suco. Aí eu falei até com ela assim, caramba, amor, vou te falar. Eu fico olhando assim, aí o olho cheio d'água, cara, correria, sabe? Muito bom assim, você poder correr atrás. E hoje, assim, é uma profissão que eu acho super importante também, porque ela tá ali saciando a fome de alguém, tem que entregar aquele lanche. Né? O Arthur também entrega, sabe como é que é. É importantíssimo. A pessoa está no conforto da sua casa, ela não quer sair, então vai um motoboy entregar para ela na porta da sua residência. Na pandemia foi fundamental. Na pandemia eu trabalhei. Nós somos motoboy raiz. Trabalhamos na pandemia, máscarazinha, ó. Trabalhamos lá na pandemia, eu tava lá, não tava? No auge, né? No auge. Máscarazinha do iFood na época, trabalhando. E assim, é mega importante, é uma profissão. Eu tava até falando, falei com o Ingrid, qualquer dia tiver de bobeira, eu vou botar um mochilão, pegar o aplicativo, vou pegar alguma coisa aí, às vezes dou vontade de andar de moto. Mas foi assim, minha história é uma história que precisava acho que de 1h30 para contar, que eu vim assim, é uma vida bem sofrida mesmo, bastante dificuldade. Mas eu determinei, eu me visualizei, né? Demorei um tempinho. Mudei de faculdade na época, mas eu tinha um sonho de ser psicólogo, né? Sempre gostei de pessoas. Muitos vão se espantar e falar, caramba,
Tem gente que, né, não tem pavor, não gosta muito de lidar com pessoas. Eu já gosto. Eu gosto, né? Eu gosto de problema, eu gosto de estar ali envolvido. Eu acho que a profissão mais difícil do mundo é psicólogo. Psicólogo. Porque lida com gente, mano. Mais fácil você botar um foguete em Marte do que você lidar com o ser humano, que você conversa com a pessoa agora, daqui a pouco a pessoa tá de outro jeito. Sim. É muito complicado. É uma profissão bem desafiadora e principalmente que você não pode se envolver ali com a história. Tem situações ali marcantes, né? São traumas, são dificuldades das pessoas. E ali estão coisas boas também, né? Que os clientes ali compartilham. E ali você não pode se envolver muito, senão você acaba absorvendo aquilo e acaba podendo ter algum tipo de danos, né? E assim, mas eu gosto muito. É uma profissão bem desafiadora. Tem lá um feed lá, eu coloquei, vou até compartilhar novamente. Eu coloquei os desafios da profissão. É bem bacana, eu fiz um post lá. Então, assim, foi bem desafiador, assim, a questão dos meus filhos também, já ter filho e você querer fazer uma graduação é bem complicado. Você paga, é bem apertado, mas eu consegui. Era dia e noite, sol e chuva. Tempo no Uber também, dirigindo. É literalmente trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Isso é verdade, né? Isso é a correria, não adianta. É verdade. E aí, adolescente, as crianças crescendo, sabe, come bem pra caramba. Porra. Ainda bem que eu tava na Ampalo na época, né? Aí toda hora era batatinha da Ampalo, hambúrguer direto. E toma ali parte do salário, né? Ficando também. Mas ali sempre tinham o direito ao lanche, aí acabava que ficava com eles também, deixava. Mas assim, a história foi bem bacana e hoje eu poder estar aqui compartilhando também como é que foi esse sonho. Mas o mais importante que eu usei para a minha vida foi me visualizar. Falei, cara, um dia eu quero ser psicólogo e eu vou correr atrás disso. Esse dia eu estava olhando a primeira foto da turma e eu falei, caramba, era 50 e poucas pessoas. Aí você olhando, pô, esse formou. Aí você vê ali que acho que uns 20%, 18%. Que chegou até o final, então realmente é bem desafiador, mas eu gosto de um desafio, eu gosto de hoje poder estar aqui, para mim é uma honra. Então, galera, muito obrigado por mais esse episódio, obrigado Arthur, tudo de bom, obrigado Ronaldo. Show. Não se esqueça aí de se inscrever nas redes sociais, nos seguir, compartilhe esse vídeo aí com alguém que esteja precisando, se inscreve aí no nosso canal, H Podcast. Abraço, até o próximo. Valeu.